coisa interessante falar é que, assim, o pessoal, quando teve lá 2020, que teve, enfim, pandemia, e aí teve circuit breaker pra lá, pra cá, e você via coisas cair em 30, 40, 50%, o pessoal falava, bom, agora é a oportunidade. Aí os caras não aproveitavam, depois se arrependiam e falavam, pô, quando é que a gente vai ter uma outra oportunidade dessa? Será que vai vir? Eu, sinceramente, acho que a gente tá vivendo um momento de extrema oportunidade, talvez muito parecido em algumas determinadas ações com a época de pandemia. Loucura. Porque a diferença, na minha visão, é que agora os resultados dos negócios estão mais fortes. Na época da pandemia, os resultados estavam mais fracos por conta da pandemia. Hoje não, hoje tem fundamento de negócio muito bom. Você até mencionou aqui essa projeção de lucros crescendo, enquanto você tem preços caindo. Para mim, é uma das melhores oportunidades que a gente tem hoje, sinceramente, o que você falou. São oportunidades que tiram um pouco do medo, né? Exato, Então, exato. Você tem uma oportunidade com o lucro caindo, você acredita no quê? Na posterior recuperação. Uhum. Agora, quando você tem uma oportunidade de preço caindo com lucro já alto... E subindo, né? Com projeção de subir assim, ainda. É realmente irracional Exato. tentar pensar que você só vai ganhar dinheiro se você for para renda fixa, né? Concordo. Você mencionou aqui de Banco do Brasil, deu um exemplo. Eu queria até te perguntar, assim, você falou de setores perenes, né, dessas oportunidades. Onde que você acha que hoje estão então, realmente as oportunidades dentro desses setores perenes? Porque, às vezes, só para fazer minha pergunta um pouco mais clara para o pessoal entender. O pessoal fala, a bolsa está barata. Quando a gente olha indicador, especialmente preço-lucro projetado para 12 meses de Ibov, o índice, você vê lá, tá um desvio padrão abaixo da média histórica. Então, tá barato. Uhum. Só que não é necessariamente porque tá barato que você tem que necessariamente comprar. Pode ter uma coisa muito barata porque é muito ruim, com um risco muito grande de falir, de quebrar, não sei, por exemplo, sei lá, varejo, coloca assim. Agora, você tem setores muito bons, perenes, que têm lucros crescendo, preços baixos, aí sim é uma oportunidade. Você mencionou o Banco do Brasil. Você gosta, é o seu banco preferido esse? Ou você vê oportunidade em outros bancos também? Depois eu quero te perguntar de outros setores. Até eu tenho uma canequinha da geração de dividendos que tá escrito assim... Banco do Brasil? Tá bom. Poderia ser. Poderia. Mas tá escrito assim, ó, nem tudo que cai é oportunidade. Exato. E nem tudo que sobe deixou de ser. Então a gente tem que avaliar muito com o preço. Ontem eu fui numa livraria ali, gigantesca livraria. Eu nunca tinha visto uma livraria tão grande. E eu vi uma capa de um livro assim que eu achei genial, que é o preço é sobre lucro. E aí a gente para avaliar, por exemplo, nessa pergunta dos bancos. Qual é o meu banco preferido agora? Qual que eu estou aportando mais e o motivo? Se a gente fosse colocar um ranking, com certeza o Banco do Brasil estaria em primeiro lugar. Só que é até desleal a gente fazer essa comparação, porque o Banco do Brasil tem alguns outros riscos atribuídos, né? O estatal e tal, enfim, fica com PL... Pô, a última vez que eu li, estava com PL de 3,90. É loucura. Só que não é o melhor banco, na minha opinião. O melhor banco, na minha opinião, é o Itaú ainda. Tá? Então, só que como a gente tem uma disparidade de preço, dá muita... Esse custo de oportunidade é muito alto, né? Sim. Então, o que o Charlie Munger fala é realmente muito importante. O preço importa, sim, e às vezes você pagar muito mais barato numa boa empresa é melhor do que você pagar preço justo numa empresa que é melhor do que ela. Você vai colher mais frutos no longo prazo. Sua maior posição é em Banco do Brasil? Sim. Eu invisto no Itaú de maneira direta através da Itaúsa. Entendi. Mas, assim, o objetivo não é nem só ter o Itaú, é mais a hold mesmo, o trabalho que ela faz e tal. Acredito muito na Itaúsa. Mas tem lá a posição direta e 93% do resultado da Itaúsa é Itaú. Mas minha maior posição em banco é Banco do Brasil. E quando você toma essa decisão de falar assim que está atrativo, você olha para os indicadores, para os múltiplos, ou você calcula um preço limite para você que você gosta de aportar? Eu faço tudo isso, né? Eu sempre falo para os alunos assim, ó... Lê indicador para te enganar muitas vezes, porque o indicador é uma foto, né? Então, tome cuidado com os indicadores. Os indicadores, eles estão aí para você fazer filtros. Na minha opinião, os indicadores servem para fazer filtros. Então, para você a bolsa tem 500 empresas. Você não precisar ler todas as empresas, você passa uns indicadores, filtro de indicadores, você vai selecionar algumas empresas. E aí você vai destrinchar essas empresas. Então, assim, pegar o Banco do Brasil, olhar os indicadores deles, às vezes você nunca vai comprar Itaú. Se for olhar só o indicador. Você nunca vai comprar outro banco, você vai comprar sempre o Banco do Brasil. Então, o interessante é sim você analisar a empresa, olhar resultado trimestral e tal, fazer projeção de lucro. E aí eu sempre traço projeção de lucro para poder olhar dividendo. Eu sou muito adepto do Dividend Invest, principalmente no Brasil. Eu acredito que se o Warren Buffett, se o Peter Lynch, se tivessem aqui, eles tivessem aqui no Brasil, cara, 100%. Com certeza eles teriam uma estratégia totalmente diferente, né? Porque às vezes o pessoal fala assim, não, eu vou investir igualzinho o Warren Buffett, mas o Warren Buffett não é brasileiro, né, meu amigo? Concordo. Então, assim, eu gosto muito de diminuir o meu risco e aumentar meu índice Sharpe através do fluxo de caixa que as empresas me oferecem. Então, eu sempre prefiro empresas que, primeiro, são... Principalmente no momento de crise, né? Eu não vou escolher a small cap, super alavancada. Não, eu vou pegar aquelas empresas perenes que têm um bom fluxo de caixa para eu diminuir, inclusive, o meu risco, diluir esse risco. E com o fluxo de caixa conseguir comprar as coisas descontadas. Porque no Brasil a gente tem um fenômeno de estar quase sempre descontado, né? É verdade. Eu sempre digo, o seu maior defeito
é normalmente sua maior qualidade. Uhum. O meu maior defeito é eu falar demais, né? Às vezes você vai ver que eu tô falando, tá eu tenho que me cortar aí. Tá ótimo. Então, isso pode ser a minha qualidade, mas pode ser o meu maior defeito também. A maior qualidade da Bolsa Brasileira é ser descontada. Ela é descontada pra caramba, né? Mas pode Historicamente, né? Mas pode ser o maior defeito também, porque o cara compra, por exemplo, Banco do Brasil, aí eu consegui comprar, acho que dia 4, dia 3 de janeiro, a 23,50. Aí o cara, imagina, daqui um ano, uma pessoa leiga que começou a investir agora há 6 meses, só viu as coisas caindo, aí começou a investir. E daqui um ano ele olha assim pro Banco do Brasil que ele comprou 23, 24, tá 23, 24 ainda. Ele comprou errado agora? Não comprou errado, tá descontado, o negócio tá subindo, o lucro tá subindo. O problema é que demora muito, o mercado aqui é muito ineficiente. Então, renda variável no Brasil, o cara tem que ter, igual o Peter Lynch fala, se lá nos Estados Unidos o cara tem que ter mais estômago do que cérebro, aqui no Brasil a gente também tem que ter muito mais estômago do que cérebro.